Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Dominations, Ascensão das Civilizações. Esse jogo chegou aqui no Brasil pela editora Galápagos Jogos e lá fora a editora original dele é a Holy Grail Games. Como o próprio nome já diz, no jogo nós vamos fazer a nossa civilização. A gente vai ter os nossos atributos da civilização e assim a gente vai tentar expandir o nosso poder e a nossa influência no território. Aqui na capa eu já acho interessante que ele já mostra uma questão da jogabilidade, que são os terrenos aqui que são triangulares. Olha só aqui mostrando os terrenos triangulares. Aqui pessoas caracterizadas como as civilizações que estarão nas cartas de objetivos. E aqui a gente tem também monumentos. Bem legal a parte de como se fosse a construção da civilização. Falar em caixa, é uma caixa um tantinho quanto grande e também pesada. Então aqui ele mostra um breve... te situa na história do jogo. Ele mostra todos os componentes aqui. E aqui ele fala mais ou menos como funciona a partida ou partes da jogabilidade que a gente tem aqui. A gente tem também a descrição dos componentes aqui e aquelas informações que eu gosto de passar para vocês, que é um jogo para 2 a 4 pessoas, o tempo de partida entre 80 e 120 minutos e a idade indicativa aqui no Brasil é 14 anos ou mais. Vamos então tirar o plástico da caixa. Ver se eu consigo puxar aqui. Abrindo aqui a tampa da caixa. Mostrar aqui a parte interior. Olha que legal. A qualidade, ela tem um acabamento interno branco. A caixa, apesar do tamanho dela, como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma caixa relativamente alta. Apesar do tamanho dela, é uma caixa que parece ser, tem as laterais bem resistentes e uma qualidade que eu gostei bastante. Ela tem também aqui um efeito que a imagem ela reflete melhor a luz. Aqui, já que mostrei a lateral, vamos mostrar aqui para vocês aquelas mesmas informações que eu passei para vocês de número de jogadores, tempo de partida e a idade indicativa. Prosseguindo, a gente tem essas instruções de montagem e armazenamento. Gosto muito quando ele tem o jogo tem um insert, ele mostra como armazenar. E aqui também ele tem, olha só, os adesivos para você colar nas peças do jogo. E nas outras cartas explicando algumas coisas também. Aqui a gente tem o manual de instruções do jogo. O papel do manual achei bem bom, olha só, manual grande. Aqui ele já começa explicando, mostrando os componentes. A gente tem aqui toda a parte de preparação do jogo. Ele é desenhado, tem os números, as descrições, acho bem legal. A gente tem a parte aqui do jogo, adquirindo cartas de maestria, tendo influência, dominando. E aqui como funciona o turno, que tem uma fase de crescimento, no qual você vai colocar uma das peças triangulares e ganhar os pontos de acordo com as regras do jogo. Concentração de conhecimento, como você ganha os pontos. O locus, quando você fecha como se fosse um círculo com eles. Limites de reserva, fases de construção, que você pode construir cidades e também pode construir e participar da construção de monumentos. Temos a fase de desenvolvimento, para você adquirir cartas de maestria ou melhorá-las. Ele explica a árvore de civilização, trilha de pontuação do jogo, como vocês podem ver, olha, ele parece bem explicado, desenhado. O manual tem desenhos, né, imagens e também exemplos. A gente tem o final de uma era, como você vai resolver quando acabar a era, depois do 5º turno. A gente tem aqui o fim do jogo, a pontuação também, explicando a pontuação extra que acontece no final do jogo. E aqui a parte de iconografia das cartas de objetivo. Além disso, a gente tem um glossário, de termos do jogo e também a parte iconográfica do jogo, que parece ser boas.
E a gente tem dúvidas frequentes aqui na 19ª página. E é isso, continua na 20ª, as dúvidas frequentes. Agora a gente já tem os paintboards. Aqui a gente tem as peças triangulares, que são as peças de territórios. A gente tem aqui as cores, cada cor vai representar um símbolo, né, um atributo da sua civilização. Aqui a gente tem a laranja, aqui o verso delas. Como vocês podem ver, vou mostrar aqui novamente, olha só, a qualidade parece bem boa, a qualidade, a textura também do material do tile. Aqui a gente tem um marcador de pontos de vitória, para caso a gente passe da trilha, do 100 ao 200. Então esse aqui foi o primeiro paintboard. Aqui do lado. A gente tem aqui esse outro paintboard que tem a parte de ciência, aqui, que é o verde. O objetivo não é retirar todos, mas mostrar para vocês. Ele tem aqui os atributos da cor. A gente tem o central, que é ciência, e a gente tem outros dois que são ciência, que é o verde. A gente tem esse aqui, creio que seja de comércio. O verso deles é igual, né, para ele poder ser embaralhado. Você não saber qual que é, mostrar aqui o verso desse paintboard para mostrar para vocês. A gente tem mais paintboards aqui. Aqui mais para pontuação, caso você faça mais do que a quantidade do tabuleiro. Aqui ele tinha 100 e 200, esse tem 300 e 400. Mais um paintboard aqui. Esse outro aqui, esse aqui creio que seja, tem a relação com a parte militar. Apesar de ter parte militar no jogo, não existe conflito nesse jogo. Só a gente tem essa roxa aqui, que eu confesso para vocês que eu não me lembro o que é. Aqui a gente tem mais peças de locais. Temos aqui a parte central do tabuleiro com a ordem, vai ser colocada a ordem do turno, que ele chama de berço da humanidade, frente e o verso dela. Creio que não são iguais, aqui tem um verde escuro e um laranja, e aqui já tem meio que um verde e um amarelo, não são iguais pela quantidade de jogadores. A gente tem também aqui esses dois componentes menores, eles vão ser colocados nos tabuleiros do jogador para mostrar a trilha, para marcar a trilha, e esse outro aqui, pequenininho, olha só, ele vai ser utilizado para demonstrar que está bloqueado. E cada cor vai ter aqui a sua respectiva trilha. Aqui a gente tem também a parte dos monumentos. Aqui o monumento ele é cartonado. Além disso, a gente tem esse símbolo aqui que é pontos de vitória. Olha só, vai fazer bastante. 500 e 600. A gente tem aqui também, olha só, onde vão ser colocados, onde vai ser montado os monumentos. Esse aqui, no caso, ele tem esses dois formatos de locais de monumentos, olha só. Você tem aqui para retirar, para montar, a gente tem esse aqui que é um círculo e esse que é um losango. A gente tem aqui também esse outro marcador aqui, que eu confesso para vocês que eu não lembro para que serve no jogo. A gente tem aqui a parte do verso dele e com o nome de cada monumento aqui, creio que para facilitar a montagem. E aqui propriamente os monumentos para a gente montá-los naquela base também cartonada. Vou mostrar aqui o verso deles, olha, ele tem frente e verso iguais e em algum momento deve ter algum manual de como montar esses monumentos aqui, mas deve ser bastante intuitivo mesmo. Destaca aqui e coloca lá. A gente tem alguns monumentos conhecidos aqui, creio que seja a Muralha da China, Farol de Alexandria, uma pirâmide e por assim vai. Temos também aqui o tabuleiro, que tem a parte de influência de pontos de vitória. Ele vai de 1 até 100.
E a parte de influência aqui, ele vai de 1 até 50. E também tem essas outras marcações aqui que vai balizar durante o jogo para qual maestria você consegue pegar, se não me engano, se você ficar em primeiro. Bem legal, olha só, a qualidade do tabuleiro é boa, o verso dele é preto. A gente tem os tabuleiros dos jogadores em relevo, olha só, como vocês podem ver aqui, o verso dele é branco e ele é em relevo. Já mostrar aquelas peças que eu tinha mostrado para vocês, olha só, a gente tem essas peças aqui que indicam até o máximo de atributo, ele serve como um bloqueio que você pode ter no jogo, e esta outra peça aqui, que vai coincidir com a cor, vai indicar quanto você tem naquela trilha de atributos. Então, como é um jogo para 4 jogadores, a gente vai ter então exatamente 4 peças, uma para cada jogador. Dando prosseguimento, a gente tem aqui os marcadores, que podem ser utilizados como marcador de cidade, olha só. Como eles são feitos de tal forma que você possa colocar um em cima do outro assim. Tem um espaço para pregar o adesivo. São 4 cores, então a gente tem os marcadores nas cores dos jogadores. Olha só, tem vários deles. Eles são em plástico, qualidade boa. Vou mostrar aqui o último, olha só. Então as cores dos jogadores são preto, branco, cinza e marrom. E a gente tem diversos marcadores deles para usar como ponto de vitória, creio que de influência também, fazer as cidades e etc. Nós temos as cartas maiores do jogo, vou mostrar uma aqui para vocês, o verso. Olha só, o verso dela significa qual o poder dela na era 3, o jogo tem 3 eras, ela te dá 3 pontos de vitória. Aqui são as cartas de dominação. Se você tiver no final de uma era mais avançado em cada uma trilha, você vai ganhar uma dessas cartas aqui, de acordo com a cor da trilha, e vai te dar algum poder especial. Essa aqui, no caso, ordem de iniciativa, te dá pontos de vitória. A gente tem aqui também ajudas para o jogador. Olha só, explicando o turno do jogador. Temos várias ajudas. E o verso delas, para você poder marcar, né, o turno e a era, cada uma dessas. Então, eu creio que elas são iguais, crescimento e construção, são bem parecidas. Desenvolvimento, olha só, eu acho que tem várias cópias da mesma carta. Se elas forem iguais, acho estranho, porque o jogo é para 4 jogadores, mas enfim, deve ter um sentido. A gente tem também aqui cartas de referências, olha só, os ofícios. Cada jogador deve ganhar uma dessas, para ele não precisar de ficar olhando as cartas de maestria, ele poder olhar aqui e verificar quais são aquelas cartas, quais são os lados que ela tem, os ícones que ela tem nas laterais, o nome dela e o poder de cada uma. É legal isso aqui para evitar que os jogadores fiquem sempre olhando as cartas. Eles podem olhar as cartas, mas, contudo, é uma facilidade extra. As cartas de referência aqui, parte de trás, olha só, é a parte avançada. A maestria ela tem a parte básica, que é essa parte cinza aqui, e a parte avançada que é preta. Então a gente tem as cartas de arte, religião, política. Olha, o vermelho é política, apesar de ter a parte militar. A gente tem também essas outras cartas aqui, que representam as civilizações, e são cartas de objetivo para final de jogo. Pelo que eu li no manual, se não me engano, as 3 primeiras elas têm relação com a civilização, relação histórica com a civilização, foi pensado nisso, e já as 2 últimas não. A gente tem egípcia, romana, chinesa, inca, grega, os vikings, babilônica, celta, maia, japonesa, persa, una, suméria, kushana, confesso que não sabia, Gupta,
germânica. Então essas foram as cartas de objetivo. E aqui a gente tem as cartas dos monumentos. Mausoléu, a Grande Muralha, Ilustre Universidade, o Farol, a Grande Pirâmide, o Colosso, o Grande Mercado, o Fórum, Casa da Garça, Gloriosa Biblioteca e os Jardins Suspensos. Ele tem aqui o benefício e aqui você vai colocar as cartas do monumento para que os jogadores possam adquiri-las. Nós temos as cartas menores. Opa, aqui a gente tem muitas. A gente tem estas cartas aqui que são de maestria e creio que estas outras cartas aqui são dos monumentos. Vamos tirar aqui. E essas aqui são as cartas dos monumentos, os níveis do monumento que você tem. Que são templos. Na verdade, eu creio que não sejam os monumentos. Aqui são as cartas de maestria, misticismo, cerimônias. Então aqui é a parte religiosa que a gente tem. Como está vendo, a parte preta aqui é a parte avançada. Aqui a gente tem a parte normal, aqui o custo dela e tem esses ícones na lateral porque ela precisa ser encaixada na sua civilização. A parte, creio, de instrução, que a gente tem a parte de universidade, que são as cívicas, creio eu, urbanismo, e historicamente elas têm a evolução, né? Censo, teocracia, custa 6 pontos, democracia, formas de governo, autocracia, chefes. Olha só, tem o poder aqui embaixo, o custo aqui em cima. As escolas, parte de direito, como vocês podem ver, são vários tipos, doutrina militar. E agora eu vou virar a parte de trás aqui para mostrar o nível 1. Aqui a gente tem a parte de artesão, olha, começa com artesão, que é a mais barata. A gente vai para cerâmica, criação de cerâmicas. E construção de estradas, evolução, né? Parte do gado. E também perceber agora, olha só, ela tem aqui em preto e branco um desenho aqui, uma gravura do que ela representa. Criação das pontes, olha, uma ponte custa 6. Tem várias cópias de cada uma, creio que são 4 cópias, porque cada jogador só pode construir exclusivamente uma. Aqui a gente tem a parte de alvenaria, mas ela tem pré-requisito. Parte de alvenaria, irrigação, e assim vai. O interessante aqui, pelo menos, que ele te dá essa sensação de progressão da civilização, temática, né? Por assim dizendo. Então, você começa mais baixo, como você tem que construir elas na ordem, você vai subindo a tecnologia ou tipo da sua civilização. A gente tem aqui 4 cartas de fogueira, que é a sua carta inicial, o caminho inicial da sua civilização. A gente tem a parte das artes aqui, pintura, escrita, escultura, bardos, filosofia, parte do teatro, parte da música, retórica, quase cai, a parte de arquitetura. Então a gente tem artes sacras, diplomacia, a gente tem várias delas. A gente tem aqui também a parte da laranja, que a gente já viu, uma parte dela a gente tem da pescaria. E assim vai. Vamos procurar aqui a parte de monumento. Aqui. Achei algumas. Pronto. Parte de monumento também, olha só. Gloriosa Biblioteca. A gente tem os níveis, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Então, cada monumento daquele, ele fica completo com determinadas, vamos dizer assim, com determinados número de cartas construídas. Alguma pode te dar algum poder, outras parece que exclusivamente pontos de vitória.
E também tem uns símbolos para você colocar ela ao redor da sua grande fogueira. Da sua fogueira. A gente tem a grande muralha e assim vai. De acordo com os monumentos escolhidos, essas cartas vão ser colocadas em jogo. Aqui são as cores que a gente tem. Pode colocar. E a gente tem o branco, que é o Coringa, e essa peça, esse símbolo preto aqui, que não pode ter nada conectado. As cartas vão ser conectadas assim na sua civilização, juntando borda com borda. Então essas aqui foram as cartas de monumentos. Então de componentes foram esses, que vão ser utilizados no jogo, mas olha que legal, a gente tem um suporte para a gente guardar as coisas no jogo. Esse suporte aqui, no caso, você vai guardar as peças aqui de territórios. E este outro suporte aqui, você vai guardar as cartas. Olha só que legal. Você vai, acho que sim, né? Você vai guardar as cartas aqui e elas vão ficar nos respectivos suportes. E bem legal que facilita a jogatina, que no momento que você for jogar, só você tirar os componentes, já vão estar organizados. Bem legal vir com esses suportes plásticos. E além disso, a gente tem aqui um insert em plástico também, que creio que não seja preciso tirá-lo, mas a gente tem um insert em plástico e, como eu já havia mostrado para vocês, olha, quero mostrar novamente, a gente tem como guardar todas as peças para ficar sempre organizados. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Dominations, a Ascensão das Civilizações. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha. Qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo. Se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu, fui!